Pedro. Tudo bem, Mari? Beijo para você novamente, abraço aos companheiros por aí. Exatamente, esse fim de semana temos o primeiro clássico carioca no Campeonato Estadual, Vasco e Flamengo, a volta do Maracanã, domingo, 19 horas. Então, essa grande expectativa, aquele 50-50, né? Torcida metade para cada lado. Aqui no Rio de Janeiro ainda é possível, ainda tem essa convivência. Então, fica essa grande expectativa. Os times se preparando. O Vasco vem de uma derrota para o Nova Iguaçu. O Ramon Dias poupou alguns jogadores para essa partida. O Payet tem entrado no segundo tempo ali e tendo boas participações. Está fininho, torcida vascaína com grande esperança. Será que começa o jogo nesse domingo? Então fica muito nessa expectativa de como o Vasco, depois até de uma boa pré-temporada no Uruguai, vai se portar no primeiro grande clássico com os seus reforços aí. Tem o João Vitor, enfim, o Rojas, umas peças novas que o Ramon Dias teve também para 2024. O Flamengo, pelo outro lado, também teve até um bom início, uma pré-temporada nos Estados Unidos, aquele 4-0 contra o Audax. Aí depois voltou para o Brasil, teve esse 2-0 agora poupando jogadores no meio de semana. Bruno Henrique e Gabigol, quem diria, no time reserva, mas marcando gols. A tendência é sim que voltem Pedro e Cebolinha para o time no domingo, time titular, considerado titular pelo técnico Tite nesse momento. Mas os que falaram nesse fim de semana, na rodada do meio de semana, foram os auxiliares e filhos também dos treinadores, né? O Emiliano, pelo lado do Vasco, e também o Matheus, pelo lado do Flamengo, falaram um pouquinho sobre esse trabalho inicial de 2024. A gente acompanha um pouco do que falaram os dois auxiliares e filhos dos treinadores agora. O clássico a gente tem que jogar bem. Parecidos, né? 20 jogos para o Payet, 16 jogos para o Arrascaeta, 3 gols para cada um, o Arrascaeta com mais assistências, 4 contra 2. Então, em números ali de participações em gols, o Arrascaeta de fato tem mais em menos jogos. Já dá para fazer essa comparação, Breiler? Então, em termos de qualidade técnica, não vejo problema. São dois craques, dois meias geniais que podem surpreender a qualquer momento. O Payet já demonstrou isso. Mesmo quando não estava na melhor física no ano passado, ele ainda assim fez diferença para o Vasco em alguns jogos, ajudou na reação, na luta contra o rebaixamento. E agora, fisicamente bem, é um jogador que tende a pegar mais na bola, que ganha mobilidade e, naturalmente, o Vasco fica melhor com ele. A grande diferença hoje é que o Arrascaeta tem companhia mais qualificada para dialogar e até para dividir essa responsabilidade. No Vasco, há uma dependência dessa excelência técnica do Payet. Então, por essa dependência, o Payet tende a ser um jogador mais sobrecarregado e o Arrascaeta, ele pode fazer a diferença, claro, no Flamengo. A gente já viu várias vezes jogo enroscado para o Flamengo, o Arrascaeta vai lá e resolve, mas tem outros caras com ele que demandam atenção e, naturalmente, se há um time com a qualidade do Flamengo, arrumado, como o Tite tem arrumado, e faz um sistema de marcação que dificulte o lado do Payet, uma dobra de marcação, ou até mesmo uma marcação individual, já fica muito difícil para o Vasco do Ramon Dias, ainda mais em reconstrução, conseguir alternativas a ele. E nesse ponto, o Flamengo leva uma vantagem evidente. É por aí, Marra? É por aí. E o Breiler ainda termina falando de reconstrução no Vasco, né? O Flamengo não passa por reconstrução. E se alguém quiser falar de reconstrução no Flamengo, vai falar, chegaram do De La Cruz, reconstrói um meio campo com a saída do Everton Ribeiro. Você está falando de coisa muito positiva. Agora, é óbvio que, do mesmo jeito que a gente falou aqui, de entrega, dessas coisas que fazem parte de clássico, e esse é o convite para o Vasco. De tentar equilibrar as coisas, porque existe uma distância, mas de tentar equilibrar com a entrega, com a leitura do jogo, objetiva, rápida, porque o jogo muda, a preparação é para o jogo. A gente sabe que o jogo termina no domingo à noite, e no domingo à noite vai ter ali, assim, o Flamengo ganhou, o Flamengo perdeu, o Vasco ganhou, o Vasco perdeu, e que isso diz muito pouco para dezembro.
E hoje os objetivos não estão em dezembro. Até porque talvez o objetivo do Flamengo. Até porque o Vasco chegou a ganhar do Flamengo no Campeonato Carioca na temporada passada. Sim, no ano passado. E não disse nada sobre o ano do Vasco. Mas o Emiliano fala sobre isso. O Emiliano fala sobre isso. Agora a gente não está falando de um produto final de temporada. A gente está falando de algo que, sinceramente, vai contribuir muito pouco para a escalada de 2024. É resolver um problema pontual, ganhar o clássico. Isso é que os dois precisam. E não pode se enganar também, Marra, caso o Vasco tenha um bom desempenho, consiga fazer esse equilíbrio de forças na base da vontade, da organização, fala, opa, ganhou do Flamengo, arranhou um empate e está resolvido. Exatamente. O Vasco já demonstrou carências de elenco nesses primeiros jogos de Campeonato Carioca, contra equipes mais frágeis. Perdeu para o Nova Iguaçu, mesmo com time misto, mas evidenciando que faltam alternativas além do titular. Não vai ser sanado o problema de elenco com uma vitória diante do Flamengo no Clássico. É importante, dá confiança, mostra o caminho certo do Ramon Dias, mas também não pode se iludir pelo fator clássico, que geralmente carrega um sentimento diferente por parte dos jogadores, e isso, de certa maneira, pode equilibrar a balança a favor do Vasco. É que não dá para a gente exigir um nível de maturidade do torcedor, dele entender, esse clássico é um teste. Não, Mas, de fato, é um teste, gente. Até, né, Pedro, o Emiliano Dias, ele, na última entrevista que a gente viu aí, né, ele falando assim, é vida ou morte. Mas aí eu acho que é mais no sentido como ele, como argentino vive o clássico, assim, não é, Marra? Uma expressão deles, assim, é jogar a vida, acho que é mais a expressão dele do que de fato vida ou morte esse jogo. Mas é porque no jogo do Nova Iguaçu ele falou disso várias vezes. Que essa é a forma que o Vasco tem que entrar em todas as partidas e que ali ele sentiu que decepcionou. Tá. Mas é entrar em todos os jogos. Se é para entrar em todos os jogos assim, num clássico e num clássico contra o Flamengo, mais ainda. Aí não tem acho que comprar essa ideia e vender essa ideia faz parte. Sim. Ele está certo. Aí não tem nem argumento e nem desculpa, não é, Pedro? Acho que vai mais no que o que o Marra disse, né? É mais uma tentativa de você mobilizar o grupo, porque você vem de uma derrota para o Nova Iguaçu. Por mais que você tenha poupado alguns jogadores, a atuação foi ruim. Houve momentos ali de desatenção até, então é mais uma tentativa de você mobilizar, ligar o alerta e lembrar também a torcida, estamos atentos aqui ao que está acontecendo e tem um clássico ali na frente contra o Flamengo, a gente sabe da importância e estamos aqui dentro bem mobilizados em relação a isso. Então é mais para passar o recado mesmo, porque é teste, é início de temporada, tudo bem, etc., mas tem que classificar também no Campeonato Carioca, né? Tá passando ali o tempo. Se você perde um clássico, alguma coisa assim, o Vasco tem um jogo a mesma pontuação, mas um jogo a mais, do que o Flamengo. Então, se você tropeça novamente na tabela, falando em termos de tabela, né? O tropeçar, o verbo tropeçar, na tabela e depois encontra mais dificuldades, imagina se você fica fora de uma classificação para a reta final do Campeonato Carioca. O Vasco já sofreu momentos bem turbulentos no primeiro semestre do ano passado. Então, acho que eles entendem muito bem o tamanho disso para não levar para a sequência da temporada. Eu entendo, especialmente, quando o Pedro fala, especialmente pelo vazio no calendário. Porque aí você fica distante de uma competição, que é uma competição que é importante, porque é início da temporada e tal, mas Um consenso entre os dois clubes, ou vai ser necessário um sorteio para definir o árbitro, que com certeza vai estar sob pressão nesse clássico dos milhões de domingo no Maracanã. Eu já vi de tudo. Agora, chá revelação de árbitro pra mim é verdade. Boa! Porque o Pedro vai lá pra FERJ, ele vai ficar lá sentadinho na sala. Mas tem uma diferença. Ele vai descobrir... No chá revelação você não escolhe. Você não escolhe, é verdade. Não, mas ele vai... A revelação é pro Pedro. Se ele vai acompanhar no sorteio ou se já vai chegar com um árbitro... E a gente está falando só do primeiro clássico de um campeonato que vai ter vários. Eu acho que já está abrindo um precedente muito perigoso. Para daqui a pouco... para o daqui a pouco, porque tem muito clássico, gente. E com muita história envolvida. E sem uma firmeza, sem uma convicção da FERJ, com a Entenda, quando a FERJ sugere o acordo para que... Ela está falando o seguinte,
Eles é que decidiram. É isso. Eles Porque, é que assim, decidiram, não tem preparando nada a ver o com isso. terreno. Não E ela vai- tem tudo a ver com isso. Ô, Marra, não vai resolver o problema, mas vai fazer com Achar que o os clubes culpado. não, e vai fazer com que os clubes não reclamem. Sim. Do tipo, deu algum problema na arbitragem? Foi você que escolheu. Você que quis esse, né? Isso é o atestado de incompetência da FERJ, Olha, incapacidade de Daqui melhorar a a algum tempo a arbitragem. gente vai é inaceitável. perceber, Breiler, que nós não vamos precisar de federações mais, hein? Olha, exato, os clubes vão... A gente decide a arbitragem, por que a gente não pode bancar essa estrutura também? Eu adorei chá de revelação de Vai árbitro. saber se eles vão se entender, né? Não, mas esse aí vai ter o chá de revelação. Ô, Bruno, eles se entendem no primeiro clássico. Depois... Mas tem mais muito clássico pela frente. Agora, imagina se é sorteado o que o Vasco queria, aí o Flamengo E tem... o que o outro Aí não ele fala quer. assim, ó, E o- era exatamente o que o Vasco queria, era esse, E tá Fluminense e vendo? Botafogo Aí tem estão... o vídeo da bolinha assim, mexendo. A do meio não mexe. E Fluminense e Botafogo estão observando. Falam, quer dizer que eles gostam daquele ali, né? Não, que momento maravilhoso. Para a lateral direita. Rojas ou Varela? Fernando Souza Santos, 04, _ Storycast. E aí, ó? Fernandão 04 oficial. Varela. Varela, Bigode. Cara, eu só vou votar no Varela porque o Varela é lateral de ofício e o Rojas não. Isso. O Só Rojas por é isso. zagueiro. Se pudesse, nesse eu daria empate. Mas como o Varela é lateral, ele vai ter a vantagem. Então temos Varela. Varela. 1-1, Flamengo e Vasco. Bora pro próximo. João Vitor ou Fabrício Usain Bolt? Bruno, Bigode. Difícil. Pô, tu ficou o ano todo elogiando o cara aqui, falando que ele não perde uma bola, que ele é bom, que ele é rápido, que ele é veloz. Mas o João Vitor também é belíssimo de um zagueiro. Mas ele ainda tá... Cara, eu tenho uma certa ressalva com relação ao Fabrício, mas eu vou votar nele. Quais são as suas ressalvas? Pro modelo que o Flamengo utiliza, ele é muito bom defendendo, ele é rápido, tem a boa bola aérea ofensiva e defensiva. Mas a gente tem a imagem do Rodrigo Caio jogando naquele lugar. Sim. Isso é viuvinha do Rodrigo Caio. Por causa da construção. O Rodrigo Caio é mais agressivo. Rodrigo Caiete. E a construção dele é muito melhor que a do Fabrício. Mas hoje o Fabrício joga e eu voto no Fabrício. Então, 2-1 Flamengo, será? O Fabrício é muito bom sem a bola, né? Pô, mas futebol pra jogar com bola, pô. O Depende. jogador é bom sem a bola, então vai jogar o quê, Clebão? Não. Vai cantar. Não, é só você pensar quanto tempo você tem a bola e quanto tempo você não tem a Muito bola obrigado, durante o jogo. Fernandão. Tá parecendo Gabriel Jesus, meu forte não é fazer gol, mas eu sou atacante. Pô, A bola atrapalha muita gente. eu ia te dar uma resposta, mas eu não vou dar essa resposta. Clebão, a bola te atrapalha, Clebão? Eu já sei o que você ia falar. O cara é de São João Meritico. Vambora! Quando passar pro meio campo, o É negócio vai aí que ficar eu quero difícil. chegar. Voltamos pra zaga. Léo, que não quer ser chamado de Pelé, mas só pra contextualizar. Léo Pereira ou Léo puro? Léo Pereira. Léo Pereira. 3-2 Flamengo, então. O Malvadão virou. Será que tem chance do jogo do final de semana ser 3-2? Para o Claro Flamengo? que tem. Como tá agora? Sim. Você acha que o Vasco faz 2 gols no Flamengo? Sim. Porque eu vou pegar isso vai ser a minha odd da Superbet. Mas é um pouco mais difícil, eu acho. 5 gols no jogo, eu não sei se... Deve estar pagando bem, né? É. Não acho muito difícil não, Flavinho. 3-2, mano? Por causa da parte física da rapaziada, não é difícil não, cara. O segundo tempo tende a ficar bem aberto, né? Eric Pulgar ou Zé Gabriel, no talo? Eric. Pulgar. 4-2 Flamengo. Pro próximo, vai! Agora vai ficar difícil. Deluca ou os Coringa do Flamengo. E aí? Deluca ou Gerson? Gerson. 5-2 Flamengo. Bora pro próximo, Joãozinho! A necessidade... João Guilherme. Nosso querido Pensei, João. mas não falei. Tu leu meu pensamento. Um beijo pra você, João Guilherme. Parceiro do João. João é parceiraço. E aí? De La Cruz. Dela Cruz. 6-2 o Malvado. Vai pro próximo. Agora eu quero ver. Bota aquela, Pedrinho. Bota aquela. E não adianta vir com historinha de ai, mas o Paier nem titular é. Vai ser. Então agora para tudo. Você já começa a gravar a tela do seu celular. Paier ou Georgian de Arrascaeta? Hoje eu vou no Arrascaeta. E ontem? Da outra vez eu fui no Petkovic. É, mas isso é uma briga boa. E aqui?
Georgian de Arrascaeta. Eu só vou te perguntar porque eu preciso, porque o senhor já deu um statement, uma declaração no ano passado, que se tiver o Arrascaeta pode botar o Messi que você vai na Arrascaeta. Só vou perguntar pra perguntar. E aí, Bigode? Agora tu facilitou a vida dele. É. Não, mas assim, eu tive dúvidas. Porque o Payet de 2024... Não sei se ele tá melhor O João do que o tá falando, Arrascaeta pô, em de 3 jogos, como é que 2024. pode? Ué, mas João. é o que nós temos. Nós estamos trabalhando com o que nós temos. Mas eu vou ficar com a Arrascaeta pela memória afetiva. Cara, olha o legal do pouco tempo que o Payet tá aqui e o que ele já construiu, né, de cara com a carreira dele. Nada. Não, pô. No time do Vasco do ano passado, Não, você... não. No Vasco? Calma, é isso aí, pô. Você falou que tem que ter título pra construir alguma coisa. Não, que pra construir precisa de tijolo de cimento. Mas jogou 3 jogos do Carioca. E ano passado, mesmo fora do peso, a importância do cara no campo... Verdade. Sim. Manteve o Vasco na primeira com gol de falta contra o Curitiba, verdade. Não, e a importância do cara no campo. Porque quando ele tá no campo, ele dá confiança pros outros, ele eleva o nível dos outros Fernandão, jogadores. o Payet é outro nível. É outro nível. É nível desses caras de primeira E prateleira. é isso que eu tô falando. Pra tu ver, pra criar uma dúvida entre o Arrascaeta e ele, isso já é muito, cara, em pouco Mas tempo. se ele jogar essa bola que ele tá jogando aí nesses 3 jogos durante o Brasileiro, o gringo vai ter que jogar muita bola pra no mano a mano do final do ano ganhar do Payet. Só que existe uma diferença. O Arrascaeta divide a responsabilidade com um monte de cara. O Payet não tem essa divisão ainda. É no ele Vasco. e ele, né? Pensa nisso. Tá bom, vamos lá. Marco Braz acordou hoje, acordei, vou trazer o Payet. O Payet em forma seria titular no Flamengo hoje? Pô, cara, acredito que sim. No Flamengo seria? Acredito que... Quem sairia? Ah, eu não sei. Aí é mole. Aí é torcedor. problema do Tite. Ah, não, é a torcida... Eu sou torcedor, a galera faz isso direto. Mas o Arrascaeta não sairia, não. Não. O Arrascaeta não sai do Mas o time. Payet seria titular no Obviamente Flamengo? não. Talvez o Payet jogasse na vaga do De La Cruz. O Payet seria titular no Fluminense? Difícil pelo estilo de jogo do Fluminense. Ele seria titular no Botafogo? Seria. Absolutamente. Disparado. Vamos debater isso com calma semana que vem, porque é um bom Absolutamente. ponto. Gostei. Então temos a Arrascaeta, temos 6-2. 7? 7-2 Flamengo. Bota na tela, Joãozinho. Eu sei que o Fernandão gosta muito do David, por isso que eu tô curioso. Vou deixar você por último. Bigode, David ou Little Onion? Little Onion. Cebolivski? Cebolota. É um bom biscoito, né? Cebolitos, que tem um anelzinho Cebolitos, assim. é, mas- Você enchia o dedinho de anel assim pra ficar puxando assim? Todo mundo fez isso, né? Era legal. Mas aí o dedo Botava tava na nos boca? 4 dedos. Nos 4 dedos. Você com os quadros na boca? Que é isso? É bom. Rapaz. Calma aí. Bora, João.